Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? Olha quem tá aqui comigo, tentem adivinhar quem é este homem. Olhem pro rosto dele, vocês conseguem enxergar alguma semelhança? Mas assim, ó. Todo mundo me chama de Zoiô, desse olho aqui é do meu pai, gente, finalmente. Amém. Meu pai aqui, gente, no quadro Cartas Vivas. Um monte de gente já pediu pra mostrar o Senhor. Só que meu pai tem uma vida muito ocupada, ele trabalha muito, né, pai? Verdade. Mora longe também da Mora minha longe. casa e Deus preparou o dia de hoje, era pra ser hoje, né? Então, gente, vai ser um vídeo muito edificante pra fé de vocês, Amém. porque o meu pai, ele é cristão, ele é profeta de Deus também, ele não gosta de falar, mas ele é. Glória a Deus. É um grande servo de Deus, conhecedor da palavra, casado com uma mulher maravilhosa, a Silvia, que tá ali. Boa noite, galera. A paz do Senhor Jesus. Eu trouxe meu pai aqui pra ele contar um pouco do meu testemunho em relação à minha vida, que ele é meu pai. E muitas coisas que eu dividi aqui com vocês foram coisas que ele me falou. Eu quero que ele mesmo fale para edificar a fé de vocês, mas eu também quero que ele conte um pouco do testemunho dele. Eu tenho testemunho de vida, o Jacques tem testemunho de vida, a Silvia, a mulher do meu pai, tem testemunho de vida, inclusive eu quero que ela grave aqui comigo no Cartas Vivas também. Mas hoje é dia do meu pai contar e ele Amém. tem experiência com Deus, ele tem uma vida assim com Deus de muitos anos, né, pai? Muitos Amém. anos de caminhada Muitos com anos. Deus. E ele passou por muitas coisas, servindo a Deus. Eu acredito que hoje ele tá no melhor tempo de Deus, né, pai? Glória a Deus, é verdade. Mas assim, vamos começar por mim, pai. Você me disse que quando você era casado com a minha mãe, eu era neném. E você me disse que você recebeu uma profecia em relação a mim, né? Eu morava na mesma rua que um pastor da Batista. E ele me convidou, né, pra ir no culto, né? E eu não achei interesse no culto, mas eu creio que Deus estava já no negócio e fui para esse culto, um culto caseiro. Que Mas hoje nesse tempo você não era evangélico. Não. Eu não era evangélico, né? E ele fez esse convite e eu aceitei, né? E hoje eu sei o valor, né, que é o culto caseiro, né? O culto caseiro é uma bênção de Deus. Deus fala com a pessoa diretamente, usando o profeta falando com a pessoa. Então nesse dia, eu lembro que a Dani, ela tinha 6 meses, era uma menininha de colo, e um irmão chegou e falou pra mim assim: pai, essa menina que está aqui do seu lado, que é sua filha, ela vai ser uma missionária. Ela foi escolhida desde o ventre da mãe dela. E eu nem tinha por pastor, né? Esse negócio de ser escolhida. Você nem sabia o que vai ser era, né? missionária, eu não sabia que era isso, sabe? Porque da onde que eu estava, né? Eu não acreditava que existia Deus na minha vida, né? Quando eu aceitei Jesus novamente, aí eu descobri o que é o valor de Deus, o amor de Deus para nossa vida, né? Porque Deus, ele tinha uma obra na minha vida, né? Mas eu passei por um processo tão grande na minha vida que eu fui aceitar Jesus com 29 anos de idade. A idade que eu tenho hoje. Isso. E dos 12 até os 29 anos, eu ia pro centro. Eu fui instruído pela minha mãe, né? Então eu gostava disso. o meu pai já foi macumbeiro, assim falando, né? Eu amava fazer o trabalho, eu era cavalo de Satanás, né? Mas quando eu... Desde os 12 anos? Desde os 12 anos, até os Nossa! 29. E aí, quando eu me converti, não foi fácil, né? Uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Eu sempre falo para meus irmãos, para meus pastores, que eu dei muito trabalho para Jesus, mas para Jesus ninguém não dá trabalho, não. Porque quando ele pega o homem, ele traz para a presença de Deus, mesmo arrebentado. Então, quando você recebeu a profecia de mim, você ainda estava na macumba? Eu estava na macumba. Olha, e mesmo assim Deus liberou a palavra, né? Liberou a palavra, né? Porque Deus ele promete, ele cumpre. Eu posso prometer para minha filha, né? Para qualquer pessoa, eu vou falhar, eu não vou cumprir. Mas Deus não. Deus, ele cumpre na hora certa. Ele não tarda e não falha. Ele cumpre na hora certa. Amém. Amém? E, gente, aí depois disso, o meu pai e minha mãe acabaram terminando, o que acontece com muitos casais. E aí eu segui minha vida e meu pai seguiu a vida dele com outra família, beleza. Aí o meu pai foi e se converteu, né, pai? Me converti. Aos 29 anos, né? Aos 29. Nesse tempo eu ainda era criança. Só que aí você começou a ir em uma igreja bem rígida, né? Uma igreja doutrinada, né? Bem E aí eu fui doutrinada. aprendendo, né? O que era Jesus Cristo. No momento eu não acreditava em nada, né? Da onde que eu vim, eu adorava o demônio. Então,
eu vim para Jesus, fui aprendendo, né, o amor de Jesus Cristo, que era grande na minha vida, a misericórdia de Deus, a infinita misericórdia na minha vida, porque se Deus não tivesse misericórdia na minha vida, eu não estaria gravando esse vídeo junto com a minha filha hoje. É verdade. E assim, pai, eu lembro que quando eu era criança, eu sempre via você com a Bíblia na mão, isso eu não esqueço. Você era um homem que sempre estava ali lendo a Bíblia, só que assim, você pode testemunhar para eles que você não conseguia ficar firme, né? Não. Você ficou muitos anos servindo a Jesus, amando Jesus, eu tenho certeza que você amava, mas você não conseguia ficar firme, você caía em alguns pecados, assim. Caía em pecado ainda. Que eram graves, né? Que eram graves, diante de Deus, eu achava que não era grave, né? Mas diante de Deus era grave. A luz da Bíblia era grave, né? E hoje você tem quantos anos? 52. 52 anos, hoje você tá super bem, tá casado com a Silvia, fazem a obra de Deus juntos, e hoje você venceu todos esses pecados, né, pai? Hoje eu venci por completo, né? E falar que o homem, a mulher tá perdida nesse mundo, não acredito nisso. Porque Deus escolhe os piores. Os piores. Porque os piores que vão fazer as melhores obras de Deus. Deus, ele poderia escolher um delegado, um político, um deputado, ele até escolhe, né? Até escolhe, mas não. Ele quer os piores. O que vocês imaginam, os piores na face da terra, Deus, ele pega e transforma. Ele limpa o homem, transforma o homem. Por isso que você nunca duvidou do meu testemunho, né, pai? Nunca. Quando eu te contei que eu tinha me convertido e comecei a escutar a voz de Deus, eu lembro que quando eu fui contar pra você, você não duvidou. Você falou, eu acredito. Aí foi quando você me contou as profecias que você tinha recebido. Fala pra eles a profecia que você recebeu, pai, quando eu tinha 13 anos. A gente não tinha muito contato. A gente não tinha muito contato e você já ia pra igreja? Eu já ia pra igreja quando ela já estava na adolescência, teve uma irmã, uma profeta de Deus, que não lembro mais o nome, tá? Mas era uma mulher usada por Deus. Falou assim, meu servo, se prepara que essa filha sua, ela vai dar muito trabalho, vai dar muito desgosto pra você. Mas ela é escolhida de Deus. Deus, quando chamar ela, né? Vai ser senador, né? Vai ser senador. Jesus, ele é pescador de almas, tá? Porque quando Jesus, ele enrosca o anzol espiritual no queixo do homem e da mulher, ele só dá corda. Só vai dando linha, vai dando linha. Quando ele puxar, ele traz o homem arrebentado. É verdade. Como ele fez na minha vida. E fez comigo também. E fez na vida da Dani. Eu vi na dor. Porque Jesus tem uma forma de trabalhar na nossa vida, né? A gente, se não vier pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor. Mas quando a gente vem pela dor, mas a gente reconhece que Jesus é maravilhoso, né? Esse Deus aqui que nós temos é lindo demais. Eu não vejo ele, mas eu posso sentir a presença dele, né? Que é muito forte. É muito forte. É tão real, mais do que o ar que a gente respira. Verdade. Então esse Deus aqui é maravilhoso. Eu espero um dia conhecer Jesus e Deus. Vai conhecer. Tá? Eu faço de tudo para conhecer Jesus, porque é uma batalha espiritual. Mas eu sei que Deus, ele me garante, sempre usa o profeta, fala comigo, tá? Que ele vai usar eu, minha esposa, para fazer a obra dele. Já então, fazem, eu tô esperando. Já faço a obra de Deus aí, mas eu creio que Deus tem o melhor para nós, tá? Melhor para nós. Porque a minha conversão não foi fácil. Não foi fácil, de onde que eu saí não foi fácil. Foi uma batalha muito grande, mas eu creio que Deus estava trabalhando na minha vida, estava lapidando o vaso. E eu lembro que o Senhor, como a gente mora em cidade pequena, qualquer coisinha, a cidade inteira fica sabendo, né? Verdade. E eu lembro, pai, que no seu tempo de conversão, você foi muito humilhado. Fui. Satanás, ele tentou te humilhar de todas as maneiras. Porque o meu pai, como ele veio de um mundo de magia negra, quando ele aceitou Jesus, o diabo tinha muita fúria na vida dele. Então ele atacava meu pai de todas as maneiras. Só que o meu pai, ele estava num processo. E tem processo que leva muitos anos, né, pai? Anos. E assim, as pessoas não entendiam que o meu pai estava no processo, mesmo que ele tivesse há muitos anos com Jesus. E julgavam e lançavam pedras. Eu não tinha convívio com meu pai, mas eu ficava sabendo das coisas erradas, entre aspas. Não era grave, mas pro evangelho era errado. Era errado. Né? E era muita gente julgando, apontando, ah lá, o crente do rabo quente, essas frases clássicas, clichês, né? Só que assim, hoje, o meu pai tá de pé, firme com Jesus. E muitas pessoas que apedrejaram ele, desculpa falar, eu creio que tem muitos desviados por aí, né? Tem muitos que te apedrejaram, né?
Então, gente, estar dentro da igreja não significa que você vai ser uma pessoa perfeita. Verdade. A igreja é um hospital e tem pessoas que vai levar anos para vencer um pecado, mas isso não significa que você tem que desistir. O meu pai, depois de muitos anos, hoje, ele pode testemunhar que você vive uma vida que você, papai, no momento assim da sua vida, que você estava indo para a igreja, você sabia que você estava fora da posição, você tinha medo de ir pro inferno? Tinha, muito medo. Porque no momento que a gente conhece a palavra de Deus, o temor de Deus, aí mesmo que a gente fica afastado da presença de Deus, como eu fiquei 2 anos e meio, mas eu tinha temor a Deus. Mas você não conseguia vencer. Eu não conseguia vencer a batalha. Esse pecado, né? Esse pecado, da carne. Da carne. Que não é fácil. Que não é fácil. Mas graças a Deus hoje, eu posso falar que eu tô bem casado. É isso que eu acho triste, sabe, pai? Às vezes a pessoa tá dentro da igreja e ela tem muito temor, ela tem amor por Jesus, mas ela não consegue vencer aquele pecado. E ao invés dela ser ajudada, acolhida, ela é apedrejada. Verdade. Porque você foi apedrejado, pai. Mas hoje eu glorifico a Deus porque naquela época eu não participava do corpo e do sangue de Cristo. Você tinha temor, né? Reverência. Porque como que na época eu era amaziado, a igreja da doutrina não aceitava. Aceita a pessoa amaziada, mas não tem puridade para nada. Eu não participava da Santa Ceia. Mas eu glorifico a Deus porque hoje a gente tem muitos casos, muitas pessoas participam do corpo e do sangue de Cristo. Tudo corrompido, né? Corrompido, entendeu? Às vezes a gente não sabe nada, mas Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. De Deus não se então, sombra. eu creio que naquela época lá, eu glorifico a Deus que eu não participava do corpo e do sangue de Cristo. Para mim era maravilhoso, né? Eu sabia que eu estava errado, mas hoje, graças a Deus, eu estou casado, né? Minha esposa se chama Silvia, é uma mulher de Deus, tá? E Deus me transformou. Faz 8 anos que eu reconciliei com Jesus. E reconciliou de um jeito firme e forte. Firme e forte. Não sou perfeito ainda, viu? Ninguém sou perfeito. Ninguém é. Eu sou cheio de falha, mas Deus, ele tá lapidando o irmão Celso ainda. Porque oleiro é Deus. Nós somos vasos. Porque se Deus quiser quebrar o vaso que ele fez, ele vai e manda pro fornalha seco. Ele traz, não, vou quebrar de novo porque tá com falha. Ele quebra você, ele esmiuça você. Aí onde Jesus aperta você, sente aquela dor. Então, nós somos vasos na mão de Deus. E Deus é oleiro. Porque Deus, ele quer um vaso perfeito. Porque quando ele te quebra, porque ele quer o teu melhor, porque ele te ama. Jesus te ama. E você é a prova, pai, de que Deus não desiste de um vaso. Deus não desiste. Não desiste, né? O homem desiste, a igreja o homem desiste. Você se afasta de Deus, Deus ele se afasta de você, mas ele está por perto de você. Protegendo, né? Protegendo você. Mesmo na minha ignorância, 2 anos e meio afastado, por exemplo, Jesus ele me guardava. Eu poderia já estar morto há 10 anos, não poderia estar aqui gravando esse vídeo junto com a minha filha. Não poderia, porque Deus é misericórdia. De onde Deus te tirou? De onde Deus me tirou. A fúria do inferno era muito grande. É muito grande. Mas Deus ele é tão bom, tão maravilhoso. E a sua infinita misericórdia é grande. E graças a Deus que a ira do Senhor é tardia. A ira de Deus é tardia. Diz a palavra dele. É tardia. Porque se ele irasse por irmão Celso, em 2 dias eu estaria morto. Mas não. Ele não se irou comigo. Ele teve paciência comigo. Ele teve muita paciência na minha vida. Não, ele está assim, mas eu vou transformar ele. Jesus teve muita paciência comigo. Então eu agradeço muito a Deus por esse momento que estou passando agora, juntamente com minha filha, né? E, pai, o Senhor falou que quando recebeu a profecia, quando eu tinha 13 anos, a mulher falou para o Senhor orar muito por mim, né? Isso, eu só orava para ela, né? Aí você foi vendo eu piorando, né? Piorando. Só que eu falava assim, Jesus, está nas suas mãos. Porque... quando eu entendi que a profecia foi para ela com 6 meses, Jesus, o Senhor vai garantir a vida dela. Ela vai passar por todo esse processo, mas a vida dela vai ser garantida e ainda ela vai ter testemunho para contar. Amém. Ela vai ter, porque a pessoa precisa ter testemunho. Precisa. Né? Para edificar a nossa fé e para edificar a vida de muitos, né? Quantas vidas estão perdidas por aí? Ah, não tem jeito. Jesus não me ama, Deus olha você. Mas basta você abrir o coração para Jesus. Jesus chega assim, ele bate na porta assim. Se você abrir, ele entra mais. Todo dia, né? Se você não abrir, ele não entra. O diabo não. Ele não bate, ele arrebenta a vida do homem e da mulher. Ele fez isso comigo. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha filha Dani, pela vida do meu genro Jacques, pela vida da minha esposa. Tá? Que eu glorifico, é só Deus mesmo,
tá? É só Deus da nossa vida. É um novo tempo mesmo, é um né, novo pai? tempo. É um novo tempo. É um tempo realmente de estar na posição e ser usado por Verdade. ele, né? E pai, só mais uma coisinha. O senhor falou que chegou num ponto da sua vida que o senhor orava por mim e o senhor perdeu a esperança. Aí eu perdi, porque a gente orava, né? E o tempo foi passando e nada, né? Muitos anos, né? Muitos anos, mas a profecia do Senhor, ele se cumpre. Pode levar Viu, ano, 2 anos, 10 anos, você que é 20 pai e anos. mãe, que tá Então, orando pelo teu filho, o que o senhor tem pra falar pra eles? Não canse de orar pro teu filho. Se for um drogado, ore. Se for uma prostituta, ore. Ore para o teu filho. Porque essas pessoas têm valor para Jesus Cristo. Têm valores para os pais. Para o mundo aí fora, não tem valor. Oração tem muito poder. Oração tem muito poder. Principalmente de pai e mãe, né? De pai e mãe. Principalmente, né? De pai e mãe. É muito poderoso. Porque é maravilhoso. Porque Jesus, quando ele transforma a pessoa, é incrível. Jesus é bom demais. É nova criatura, né? Nova a pessoa criatura. fica irreconhecível, né? Quando, pai, eu cheguei em você, na primeira vez, depois que eu me converti, aí eu tava morando com o vô, o seu pai. Isso. Aí você foi lá na casa do vô. Aí eu fui conversar com você, você ficou assustado, não ficou? Eu fiquei assustado. Quando eu comecei a falar que eu tava escutando a voz de Deus, isso e aquilo. Então, quando ela começou a falar que estava escutando a voz de Deus, Você nem me reconheceu, né? Eu não reconheci ela mais. Eu falei, então, é Deus trabalhando, né? Porque Deus, ele tem um particular com a pessoa, que a pessoa muda, o semblante da pessoa muda. Muda. Entendeu? Se você tá com aquela Mas eu lembro que o pai você não duvidou. Não. Na hora, você falou assim, eu acredito. Hoje eu não duvido das promessas de Deus. Das promessas de Deus. O que fez na minha vida, ele se cumpriu. E tem muitas bênçãos para ser cumpridas, né? Às vezes Deus não cumpre bênçãos na nossa vida por causa de nós mesmos. Tá? Às vezes você pensa, o diabo tá amarrando. Não, é porque às vezes a gente tá falho. Uma coisinha, você está falhando perante Deus. Né? Deus quer algo de você, você não quer. Você retém o que Deus quer para a sua vida. E você não, não, tá bom assim. Não, Deus quer mais de você. Então Deus, ele retém, ele segura as bênçãos. Às vezes o diabo tá arrebentando. Não, é o próprio Deus. Tá? É porque a gente Porque tá na posição. Se o diabo entrar na sua vida, é permissão de Deus. Tá? Deus, ele permite tudo. Mas para o diabo tocar na sua alma, na sua vida, ele tem que chegar ao Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Ele tem que chegar em Deus, Deus, eu vou tocar, Senhor, eu vou tocar naquela serva. Toca no corpo dela, na saúde dela, mas na Igual vida Jó. dela pertence a mim. É. Como fez com Jó. Né? Jó, ele perdeu tudo. Ele só poupou a vida da esposa dele. Ainda ela murmurou contra Deus, mas Jó foi firme. Né? Muitas pessoas falam, me dá paciência de Jó. Será que a gente Jó aguenta? é um só. É verdade. Ninguém tem. Eu não tenho paciência de Jó. Se um dia eu perder tudo, eu murmuro contra Deus e peço para Deus me matar. Mas Jó, ele foi íntegro, reto aos olhos do Senhor. Mas é um exemplo É pra um nós, exemplo né? para nós. Deus é maravilhoso. Amém. Tá? Você que é ouvinte da palavra de Deus, ainda não conheceu Jesus Cristo. Se vocês me acham espirituais, eu herdei isso do meu pai. Porque meu pai, ele é um homem espiritual. Desde criança, né, pai? Isso. O Senhor é um homem espiritual. E meu pai teve uma experiência que ele me contou que, tipo assim, eu fiquei impactada. Eu vivi uma experiência parecida depois, só que meu pai viveu primeiro. Fala, pai, do dia que o diabo apareceu pro Senhor. Foi um dia, assim, meio-dia. Você tinha quantos anos? 95. Eu tava com 27 Você não tinha se anos. convertido ainda? Não. Mas eu já existi, então, porque eu nasci, Já existia. nasci em 91. Em 95, eu estava desempregado, né? E pagando aluguel e revoltado, lembrei da época do centro de macumba que eu ia, né? Você já era crente? Não, Não. não era crente. E nesse dia eu estava angustiado, triste, e chorei, né? No sofá lá, né? Eu falei, diabo, se você existir, se você diz que existe, eu quero entregar minha vida para você, a minha alma. Eu quero fazer um pacto com você. Se você existir. Mas você queria ficar rico, né? Porque eu queria ficar rico. Eu sonho em todo homem ficar rico, mas riqueza mesmo é Jesus Cristo. É. Que está esperando para nós uma cidade celestial. Isso é riqueza. E eu tenho um Deus muito rico. Amém. Um pai muito rico. Então nesse dia eu fiz esse comentário, não sei se é... Não vou falar oração, essa prece. Você invocou. Invoquei. E o dia foi passando, né? A tarde passando, a noite chegando, a madrugada chegando. Eu lembro que eu estava umas 2 horas da manhã, eu estava assistindo um programa,
Aí bateu um cansaço, né? Aí eu tirei a bota pra ir no quarto, aí eu fui no quarto, quando eu resolvi tirar a bota, aí bate na porta. Eu falei, essa hora, quem será que é? E na hora eu abri a porta. Só que eu tomei um susto, né? Tomei um susto. Uma pessoa loira, 2 metros de altura, né? Um terno verde. Verde? Verde. Nossa. E da cintura para baixo não tinha perna. Era fumaça negra. Eu tomei um susto e falei assim, quem é você? Eu falei, não, eu vim aqui fazer o pacto com você. Você não prometeu nesse horário, meio-dia, de dia, aqui nesse sofá, que você entregasse a sua vida para mim, né? Para se tornar rico, você entregar a sua vida para mim? Eu falei, lembrei, né? Isso na mesma hora eu sei que tomei um susto. Eu falei assim, não, mas eu ainda tenho Deus no meu coração. Eu ainda tenho Deus no meu coração. Aí ele falou assim para mim, assim, ó, você não está preparado, mas ainda você vai ser meu. Só que na mesma hora eu fechei a porta da cara dele, assim. Só que na mesma hora deu vontade de abrir a porta e sair pelo corredor, porque o corredor da minha casa para sair à rua era uns 10 metros. Mas quando eu entrei pelo corredor, senti aquele fedor de enxofre. Nossa. Aí ele falou assim, era o próprio demônio. Onde que foi? Na Pedro de Toledo? Não, no Itapema. Bairro Itapema, que morava lá. E foi uma experiência assim que eu não desejo pra ninguém, né? Eu não desejo pra ninguém. Mas isso te marcou, porque você viu que o diabo existe. O diabo existe. E um dia eu falei pra Deus, eu quero ver em sonhos, ou em visão, a forma do demônio que é. Meus irmãos, ele é feio demais. Ele vive em trevas. É um monstro, né? Ele vive em trevas, o corpo vermelho, sangue negro. Nossa. Tá? Ele tem a cara toda transformada e os pés fendados. Tá? Que isso? Pé igual de boi. Sei. Pé fendado. Então, só que no meio dele, em volta dele é só trevas, meus irmãos. É só trevas. O inimigo não tem nada para oferecer para você. Ele é derrotado. Ele é um derrotado. A maior bênção que ele perdeu é ter caído do céu. Pai, depois disso que você se converteu? Eu converti, foi em 97, a Natália tinha 6 meses. Então Em 97. Eu me converti em março, abril, maio, junho. Então Deus te guardou setembro. muito, porque você teve essa experiência e você não ficou perturbado, não? Fiquei, às vezes, ficava uns dias, né? Você ficou com muito medo? Muito medo. Nossa, porque você viu mesmo, né? Eu me converti em 97. Tá? Você tem alguma outra experiência que você quer relatar que você teve com Deus, que você viu anjo, alguma coisa assim? Experiência com Deus eu tenho bastante. Bastante, né? Bastante. Essa daí, experiência ruim, gente, a gente não gosta de contar muito, mas foi bom ter que contar essa daqui, porque quando meu pai contou, foi muito forte. Foi muito forte. Eu lembrei que eu tive depois também, né? Parece que tentou visitar meu pai, não deu certo, tentou em mim, né? Isso. Mas em nome de Jesus já foi quebrado, que nos meus filhos não vai. Servir Jesus Cristo não é fácil. Mas o amor de Deus, de Jesus Cristo, não tem amor imenso igual o de Jesus Cristo. Né? O amor dele é grande para a humanidade. E assim, gente, do mesmo jeito que eu falo para vocês, que eu sempre oro, que Deus usa profeta para me responder, que eu vou em monte. O meu pai, ele tem o mesmo estilo de vida. Meu pai também é um homem que ele ora para buscar resposta, né, pai? Para buscar resposta. E Deus te dá resposta através de profetas, através da Bíblia. Através da Bíblia. Mas assim, Deus sempre te responde também, né, pai? Me responde. Nunca fica em silêncio, não. Né? Então, viu, gente? O meu estilo de vida não é só meu. Meu pai também tem um estilo de vida que eu tenho. Pois quando Deus ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando na vida do vaso, viu? Às vezes Deus me esqueceu. Quantas vezes Deus demorou para falar comigo? Jesus me esqueceu, mas passava uma semana, Deus não é uma profeta, não. Amém. Ele está trabalhando em silêncio. Em silêncio. Deus ele trabalha em silêncio. Ele não esquece E o que você aconselha, pai, para as pessoas que acham que Deus fica em silêncio, que Deus nunca vai responder? Deus, ele é um Deus que responde sim, né? Deus, ele responde. Ele não tarda, não falha. Ele cumpre na hora certa. Promessa de Deus não é você vai ser uma benção
Deus ele não fala, você vai receber uma bênção amanhã. Ele pode falar, ele cumpre. Mas ele fala, Deus, vocês vão receber uma bênção daqui 15 dias, ele cumpre. Mas quando Deus falar, você tem uma bênção para receber, é o tempo de Deus. É o tempo. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 10 mas anos. ele cumpre. O irmão Celso que pode prometer muitas coisas para você, ele não vai cumprir. Não cumpre. Eu sempre vou errar, sempre vou falhar. O nosso Deus, ele não falha. Ele não tarda e não falha. Ele cumpre na hora certa. Na hora que você mais precisa, ele entra com providência. Porque as bênçãos de Deus na nossa vida é grande. Mas Deus dá o que você precisa. Porque se Deus der a bênção, o que ele tem para você, você abandona ele. Ele dá aos poucos para você. É verdade. Eu vou te dar uma bênção aqui agora, daqui um mês eu vou abençoar o irmão Celso. E é uma coisa que eu sempre falo para eles também, pai, que assim, às vezes, Deus não dá porque a gente não pede. Porque a Bíblia diz que a gente não tem porque não sabe pedir. A gente pede mal. E por que Deus insiste tanto para que a gente peça? Ele pode dar, mas ele faz questão que a gente peça. Por quê? Porque quando acontecer, a gente vai reconhecer que foi ele porque a gente pediu. Verdade. E aí a gente vai dar glória para ele. Verdade, isso. Porque quando a gente não pede, Deus dá, a gente não dá glória para ele. Não. A gente pensa que foi obra do acaso, né? Aconteceu. Então, quer ter bênção de Deus? Pede. Saiba pedir, saiba orar. Saiba pedir. E esperar no tempo de Deus. E ter paciência. Ter paciência. Tá? Esse Não é o fácil. segredo, né? É o segredo. Confiar. Confiar e ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Tá? E Deus fala na palavra dele que se você tiver uma fé do tamanho grande de mostarda, Moverá pequenininho, moverá montanha. Mas e se Jesus fala assim, mas você tem uma fé do tamanho de uma pedra de 10 toneladas? Nós estaremos mortos, meu irmão. Ninguém sobrevive nessa terra. Né? Por quê? Porque a pedra é pesada e o grãozinho de mostarda é pequenininho. É verdade, ó. A fé é tão pequena, tão pequenininha, que... Você pode carregar em qualquer pode carregar lugar. em qualquer lugar, né? E se você não tiver fé, É leve. é leve. Ó. Entendeu? Isso é revelação, hein? Revelação. Porque um grão de mostarda não tem peso, Não é, tem leve, peso, é leve. mas pode mover montanhas. E Deus te dá o fardo que você pode carregar. É. Porque o fardo maior que ele levou foi Jesus Cristo. Por causa desse homem aqui, ó. A Bíblia fala em verme na terra, né? Eu era um verme aqui nessa terra. Muitas pessoas não deu valor à minha situação. Né? Muitas pessoas me criticaram, mas não importa. O importante é que Jesus me ama. O importante é o fim. É o fim. Na Bíblia diz que o mais importante é o fim e não o começo. Qual é o teu fim hoje? Hoje você tá bem, tá casado, tá na posição, tá fazendo a obra, tá cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? É isso que importa. As pessoas, elas gostam de criticar o nosso passado, É verdade. elas não entendem o processo mas no final Deus mostra quem é quem. É verdade. É no final que a gente vê, é os frutos vêm no final. E você tem fruto, pai. E Deus, ele exalta a pessoa na hora certa. É, na hora certa. Né? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Deus me colocou em pé, mas se eu exaltar, ele me abate. Sim, pro teu próprio bem. Ele me abate. Sim. Tá? Porque Deus, ele é maravilhoso. Né? Hoje, eu gosto de fazer a obra de Deus, né? Temos provações, né? As provações virão sobre a nossa vida, porque Deus, ele prova. Porque ele ama nós. Porque não é só bênção que vai vir só da sua vida, não. Vai vir provações. Nas provas que Deus testa você. Se você passar na prova de Deus, ele aprova. Ele assina. Verdade. Ele assina assim, ó, Jesus Cristo. É uma caneta de ouro, uma tinta especial. É verdade, tinta de sangue. Tinta de sangue. Sangue dele. Né? E Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Eu queria terminar aqui um Salmos cantado. Salmos 91. Amém? Espero que esse hino, quando chegar até você, ouvintes, toque no seu coração. Entre no seu coração. Não dê ouvido, vai entrar para o ouvido, não. Que esse hino entre direto no seu coração e faça transformação na sua vida, na vida da sua família. Amém? Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao meu Deus, Ele é o meu Deus. Direi ao meu Deus, Ele é meu Deus.
Amém. Meu Deus, é meu Deus. Amém? Meu pai gosta de harpa. Eu gosto muito da harpa. A harpa fala cristã. muito com você. Um dia que você tiver a oportunidade de ter uma harpa cristã na sua casa, leia. Um dia que você puder cantar, louve ao Senhor. Porque a harpa fala diretamente com você. Você e Deus. A harpa Mas falando... sabe uma coisa que eu lembrei agora quando o senhor cantou? Que quando eu era pequenininha, às vezes que eu ia na sua casa, eu sentia muita paz na hora de dormir. Amém. Porque apesar de tudo, vocês oravam muito, né? Orava muito. E era uma coisa que me marcou, porque eu lembro que quando eu ia lá, eu babava. Eu era criança, mas eu lembro que eu dormia rapidinho. E onde eu morava na minha casa, eu não dormia rápido. Amém. Porque tinha muita oração, muita presença Porque a de oração, Deus. quando entra para a oração, a paz chega. É. A tempestade é apaziguada. Uhum. E o diabo tem que sair. Amém. O diabo sai. Quando há luz, as trevas saem. Tá? É experiência própria. Se você quiser experiência com Deus, você ainda que não aceitou Jesus, tá? Você que é católico, você que é macumbeiro, você que é bruxo, Jesus te ama, tá bom? Amém. Tá? Jesus te ama. Jesus tem obra na vida de vocês, tá? Jesus não faz acepção de ninguém. Eu posso fazer acepção de vocês, tá? Mas Jesus não. Jesus não faz. Ele não faz. Eu não sou perfeita, meu pai não é perfeito, mas Jesus é perfeito. O único perfeito Ele é. foi Jesus Cristo. O único que não teve falha foi Jesus Cristo, né? E morreu ainda na cruz, com os braços abertos, né? Não falou nada pra ninguém. Nunca negou nada pra ninguém. Ele morreu por aqueles que estavam matando ele É. na cruz. Então hoje eu agradeço a Jesus Cristo. Eu também. Gente, eu quero finalizar esse vídeo com esse versículo. Na palavra do Senhor em Malaquias 4:6, olha o que está escrito. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, gente, eu quero finalizar esse vídeo testemunhando para vocês que eu e o meu pai, a gente não teve um relacionamento de pai e filha durante a infância nem durante a adolescência, né, Verdade. pai? Devido às circunstâncias da vida. Meu próprio pai disse que devido às lutas que ele passou espirituais, né, você sofreu muitas consequências Verdade. disso, né? E eu creio que, infelizmente, você viveu muitas maldições também durante alguns anos da tua vida. Mas assim, o que eu sempre digo pra vocês, o que importa é o fim e não o começo. Eu era uma menina que eu tinha muita raiva do meu pai, tinha muito rancor dele, mas ele também tinha os motivos dele, a vida dele também não era um mar de rosas, ele passava por muita tribulação também. E quando chegou o tempo, ele cumpriu o papel dele de orar por mim. Quando Deus mandou ele orar por mim, ele orou, ele intercedeu por mim. Eu creio, pai, que nesse tempo eram poucas pessoas que oravam por mim. Verdade. Né? Porque eu não era evangélica, ninguém na minha família era, só o Senhor. Então Deus deu a responsabilidade pra você mesmo. O que eu quero dizer pra vocês é que Deus, além de ter curado meu coração e curou o coração do meu pai, a gente se perdoou, né, pai? Quando Amém, eu verdade. me converti, eu lembro que a gente fez um ato profético de oração. E depois disso, Deus quebrou tudo. É como se nem tivesse existido, né? Como eu posso dizer, esses momentos tristes, né? Verdade. De ausência. Porque eu, com meu pai, ele é meu amigão, eu converso com ele super de boa. Não tem lacuna, né? Não tem um muro. Não. Eu olho no olho dele tranquilamente, eu dou risada, eu brinco, converso com ele numa boa, entendeu? Por quê? Porque Deus faz isso. Verdade. Deus, ele não se importa se a história foi destruída. Deus, ele tem poder de restituir tudo, não importa o tempo, não importa a idade, Deus faz. Entendeu? E eu amo meu pai muito como se ele tivesse me criado, porque não dói. O que a gente não viveu não me dói, porque a gente tá vivendo hoje. Deus, ele faz isso, entendeu? Então, o que eu quero dizer pra vocês é, confie em Deus, porque na Bíblia tá escrito que Deus converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E eu e meu pai, a gente é a prova disso. Amém. Né, pai? Que a gente tem um relacionamento super saudável. Verdade. Super saudável. Super saudável. Não tem briga, não tem esse negócio de ficar jogando na cara. Não tem. Porque quando a pessoa não perdoa, sempre vem, né? Verdade. Joga na cara, né? Joga na Ai, cara. porque você nunca me criou, porque você nunca cuidou de mim. Não existe mais isso. Porque Jesus mudou tudo. Jesus pegou todos os nossos erros, jogou no mar de esquecimento, nos deu uma nova história e nos trouxe amor. De pai para filha Amém. e de filha para Glória pai. a Deus, E aleluia. acabou. E a gente desfruta e vive disso. Amém. A gente vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Isso é tudo para a glória de Deus, porque isso é agir de Deus, é poder de Deus, é milagre. Milagre não se explica, só se vive. Amém? Amém. Então a gente tá aqui para testemunhar para você que não tem um relacionamento bom com seu pai e com sua mãe. Coloca tudo em oração. Você que não tem um relacionamento bom com seus filhos, coloca tudo em oração. Deus é o Deus do impossível e Ele faz nova todas as coisas. Eu e meu pai é prova viva disso. Amém. Tá bom? Verdade. Pai, muito obrigada pela tua presença ao Cartas Vivas. Eu que Volte agradeço. mais Jesus. vezes. Vou trazer meu pai para pregar, né, pai? Que o senhor é pregador também, né? Amém. Trazer uma palavra aqui para vocês, orarem por vocês, os dois juntos orando aqui por vocês. Tá bom? E é isso, gente. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus abençoe. Espero que esse vídeo tenha edificado a fé de vocês. Boa noite.